Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós iniciamos, querido, na quinta-feira passada, um estudo fazendo o encerramento da carta do apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, sobre oração. E esse assunto ele ficou incompleto e nós vamos amadurecer mais o conceito de oração e vamos aprender mais. E esse assunto, ele é um assunto oportuno porque nós tivemos a oportunidade de, na última aula da escola bíblica, que nós estamos fazendo um link, nós ouvimos duas frases, ela se repetiu até no culto da noite, que é orai sem cessar e orai no Espírito. Então a gente observa que há uma conexão, há uma conectividade em tudo aquilo que nós estamos ministrando, e nós glorificamos a Deus por essa visão didática que Ele está colocando nos nossos corações, e é importantíssimo que todos nós possamos crescer em unidade. Isso quer dizer que é importante que a gente aprendamos juntos e cresçamos juntos no conhecimento da palavra. E quando nós falávamos em oração na quinta-feira passada, nós chegamos à conclusão, biblicamente, que a oração ela não era um instrumento de barganha. A oração não era um instrumento de barganha. E ao mesmo tempo nós aprendemos que o Senhor, Ele não está atento a uma oração bonita, Ele não está atento a uma oração eloquente, Ele não está atento a uma oração bem organizada, mas o que faz a diferença na oração não é a forma como eu falo, mas é o coração de quem fala. O coração de quem fala, fala mais alto do que as palavras. As súplicas, os pedidos, os elogios, as gratidões, elas chegam ao coração de Deus com mais facilidade, ou bem mais rápido, vamos dizer assim, do que se eu não tivesse predisposto. E essa predisposição em orar, ela é inserida e ela vem arraigada com a presença do Pai através do Espírito Santo de Deus. Então é importantíssimo, porque nesses últimos dias uma das coisas que muita gente tem feito é orar. E isso é muito importante e necessário para todos nós. A grande verdade é que nem tudo que nós declaramos que é bom, que é verdadeiro, a gente pratica. É engraçado que a pessoa está com a garganta arranhando e alguém diz: toma um lambedor de alguma coisa, a pessoa vai e toma. A pessoa está sentindo uma dor de cólica, toma um Buscopan, a pessoa vai lá e toma. Nós temos uma facilidade de nos automedicar e ao mesmo tempo de pegar carona em alguns costumes. Mas quando alguém diz, coloque o joelho no chão e vá orar, dificilmente nós tomamos como experiência a vida de oração de alguém. Isso nós precisamos entender através das Escrituras. Eu fiz essa leitura nessa noite porque essa leitura me chamou a atenção. Porque Paulo, ele nos apresenta Lucas, Atos dos Apóstolos. Lucas nos apresenta um momento em que Pedro e João, eles sobem junto ao templo. Mas também me chama a atenção Paulo e Silas. A gente observa que Pedro, ele está preso, e um grupo está orando para que Pedro fosse solto. Aquele grupo ele estava sendo motivado a orar pela soltura de Pedro, pelo Espírito Santo de Deus.
Eles estavam orando em espírito, eles estavam orando no espírito. Pedro, ele é liberto e automaticamente o seu ministério, ele alavanca quando ele entende a sua pequenez diante de Deus, a sua vulnerabilidade, quando ele entende que as suas próprias forças, elas não têm nenhum sentido. A gente faz um link quando vão prender a Jesus Cristo e o próprio Pedro desembainha a sua faca ou a sua espada, cortando a orelha do soldado, segundo as escrituras, por nome de Malco, e o próprio Jesus diz que ele deve guardar a sua arma humana, porque se ele quisesse, ele daria ordem aos seus anjos, e o Senhor enviaria milícias de anjos para atuarem e operarem em seu favor. O próprio Jesus, mesmo na hora que ele está sendo preso, ele mostra para o homem que não adianta o homem lutar com as suas forças humanas, não adianta o homem tentar lutar uma luta na esfera humana, onde essa luta ela é ganha na esfera espiritual. Agora a gente observa que Pedro e João, numa nova situação, numa nova condição, eles vão entrando num certo local e tem um pedinte, e esse homem ele quer somente o que é natural, e nesse momento aquele que era carnal, aquele que atuava na esfera humana, agora ele entra no espiritual, ele caminha no espiritual, ele fala no espiritual, ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou no nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Nós observamos, querido, que a oração, ela atua numa dimensão aonde nós não conseguimos ver, não conseguimos compreender na maioria das vezes, e na maioria das vezes a gente não consegue ver os efeitos, apesar de que muitas das pessoas têm tido experiências e têm dado testemunhos a respeito da oração. A oração é um meio de nos relacionarmos, é um instrumento, uma disciplina espiritual ensinada pela Bíblia para ser usada em benefício de todos, para ser usada em benefício de todos. Orar no Espírito, e mais na frente nós vamos falar sobre o que não é orar no Espírito. Muitas vezes nós temos percepções controversas por conta de alguns ensinamentos, mas orar no Espírito significa orar sobre a orientação, a autoridade e o poder do Espírito Santo. Orar no Espírito significa orar sobre a orientação na autoridade do Espírito Santo. O próprio Jesus envia os 70 para que eles pudessem irem de 2 em 2 e orando em nome do Pai, orando em nome de Cristo, orando em nome do Espírito Santo, o mundo espiritual pudesse se materializar no natural. Em outras palavras, a autoridade do tipo de Deus que Ele dá à igreja para orar, faz com que esse abismo tão grande do natural para o espiritual, eles se unam no sentido de terem uma aproximação, e quem está orando em espírito e no Espírito, com a autoridade do Espírito Santo, isso é interessante, irmão, essa questão da autoridade no Espírito Santo, porque os discípulos, eles receberam autoridade, foi-lhe dado um poder, lhe foi outorgado uma autoridade.
E quando essa autoridade foi lhe dada, os demônios, eles não poderiam dizer assim: olha, eu não saio daqui não. Os demônios não poderiam dizer: eu não permitirei que a cura chegue nessa pessoa que está doente. Por quê? Porque foi dado um comando. E nesse comando, por mais que a gente não consiga compreender, os principados e potestades, eles têm um limite onde já foi pré-estabelecido por Deus que eles podem caminhar, que eles podem ir, que eles podem agir. Mas quando a orientação do tipo de Deus chega junto, e aí a gente vê que há uma conectividade entre a palavra e a oração, porque não pode ter um comando de oração se não tiver uma instrução da palavra. Veja que os filhos de Cefas, eles ouviram Pedro, ouviram Paulo e ouviram outros ministrando, orando e expulsando o demônio, e eles achavam que eles tinham autoridade para isso. Eles vão até o endemoniado e dizem assim: olha, no nome de Jesus que Paulo prega, eu te dou uma ordem, demônio, sai da vida deste homem. E o demônio que estava na vida do homem olhou para os 7 que estavam repreendendo, porque foi uma comitiva, eram 7 irmãos, e o demônio, ele fala pela boca do homem e diz assim: olha, eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E eles saíram de lá envergonhados e açoitados, e segundo as escrituras, praticamente nus, porque eles não tinham autoridade para usar o nome do Senhor Jesus. É por isso que o Testamento, o Novo Testamento, a Nova Aliança, uma autoridade vinda do Pai através de Jesus Cristo, dá autoridade à igreja para que ela possa atuar de uma forma positiva, de uma forma assertiva, batalhando para que o povo de Deus possa estabelecer o reino dos céus aqui na terra, até a vinda de Jesus Cristo, aonde o reino do Pai será estabelecido de uma forma literal, porque o reino de Deus, ele já veio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segundo a oração do Pai Nosso, a vontade de Deus já foi estabelecida no céu e já foi estabelecida na terra, e o reino de Deus já veio mediante Jesus Cristo e hoje opera por intermédio do Espírito Santo, mas haverá um momento que o reino dos céus será estabelecido na sua totalidade. Hoje Deus ele reina, hoje Deus ele comanda através do Espírito Santo pela sua igreja. Não que ele não possa atuar sem a igreja, não que ele não possa atuar sem o Espírito Santo, mas o seu beneplácito, a sua vontade, o seu desejo, o que ele gostaria que fosse, como acontecesse, assim o é. Quando a Bíblia diz que devemos orar no Espírito, isso quer dizer que em todas as nossas orações devemos ser completamente dependentes do Espírito Santo. É somente pelo Espírito, ou pelo poder do Espírito, que nossas orações se tornam eficazes diante de Deus. Porque somente através do Espírito, por meio do Espírito, que as nossas orações se tornam eficazes diante de Deus. É como que, se isso fosse possível, é como que Deus, entenda bem que eu estou só fazendo uma ilustração, é como que Deus ele não tivesse conhecimento do que está acontecendo na terra, mas ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo fosse os seus ouvidos. Isso quer dizer que quando nós oramos no Espírito e pelo Espírito, o Espírito se torna os ouvidos de Deus e Deus escuta. Nós estamos só
ilustrando de uma forma para que a gente possa entender. Muitos textos, amados, bíblicos, recomendam-nos de forma direta ou indireta a oração no Espírito. Nós temos aqui o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte, Efésios 6 e 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Judas, antes de Apocalipse, é um também que nos traz um relato, e está no versículo de número 20. Judas, por que a gente não disse o capítulo, irmão, de Judas? Por quê? Culto de ensino, culto de doutrina, porque só tem um capítulo. Então é Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Por que devemos orar no Espírito? Ou por que devemos orar em Espírito? Porque se não orarmos no Espírito e em Espírito, não há diferença na oração e alguém pegar uma panela e bater com a colher dentro dela. A diferença em orar em Espírito e no Espírito é porque é a única forma, é o único meio da gente conseguir fazer com que os ouvidos de Deus possam nos ouvir. Falar da importância da oração no Espírito é falar da importância da comunhão entre o crente e Deus. É falar de todas as bênçãos que envolvem esse relacionamento. E nessas bênçãos que inclui esse relacionamento, nós podemos dizer que nós temos a responsabilidade e a obrigatoriedade de orar no Espírito. Por quê? Porque nós temos o Espírito do tipo de Deus. Mas ao mesmo tempo, devemos orar no Espírito, porque nós não sabemos orar. Em primeiro lugar, devemos orar no Espírito, porque por nós, olha, veja bem o que aqui Tiago vai dizer: orais e não recebeis, pedis e não recebeis. Não é diferente de orai e não recebeis. Pedi e não recebei porque pedis maus. Mas é preciso que a gente atente, que a Bíblia não diz assim, vocês vão viver orando e vão viver sem receber, porque vocês nunca saberão como pedir. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo, naquele tempo, naquele momento, daquela forma, as pessoas, elas não receberiam e não estavam recebendo, porque elas não estavam sabendo como pedir e não estavam sabendo como orar. Isso quer dizer que nós não precisamos ficar presos nessa condição de dizer: eu sei, Senhor, que eu vou orar e tu não vai ouvir porque eu não sei pedir. Eu sei, meu Deus, que eu vou pedir e não vou receber, porque por mais que eu peça alguma coisa boa, segundo a tua palavra, eu vou sempre pedir o que é má. Não, queridos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz com que a inteligência do tipo de Deus e a expertise do Espírito Santo façam com que a gente peça as coisas certas, peça as coisas corretas. E quando o Espírito Santo nos envolve para pedir as coisas certas e as coisas corretas, no tempo de Deus, na vontade de Deus, no agir de Deus,
as coisas irão acontecer. Mas Ele quer que a gente dê um de doido e de louco, Deus, que é pedindo com fé, mesmo não vendo, já faça festa de gratidão, porque sabe que no mundo espiritual o comando de Deus já foi dado e no tempo de Deus vai acontecer. Quem foi que entendeu? Então Deus, Ele quer que a gente, de certa forma, humanamente falando, dê um de louco, que é, Senhor, assim, dessa forma, desse jeito, eu sei que o Teu Espírito, eu sei que a Tua vontade, eu sei que a Tua bondade, e quando termina, começa a achar graça, dá pulo de alegria, e dizer que aconteceu o que muita gente está dizendo assim, tu está ficando louco, tu está ficando doida, ainda não aconteceu. Para você que não aconteceu, mas para mim já aconteceu, e no tempo de Deus vai se materializar, e você vai ver como eu tinha razão, porque a razão que eu tenho não é a razão da minha vista, a razão que eu tenho é a razão da fé, é a razão da esperança, que para você pode ser loucura, mas que para mim é a certeza do agir, do carinho e do conforto e do consolo de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Em primeiro lugar, devemos orar no Espírito, porque nossas próprias forças e habilidades e méritos não nos dá a capacidade de enxergarmos diante de Deus em oração de forma adequada. Isso acontece por causa da natureza pecaminosa que ainda está presente em nós durante a vida terrena. Observa que o rei, eu não lembro agora essa passagem, mas o rei fez uma reunião e disse assim: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que toda vez que a gente vai contra aquele povo se defende, aquele povo cria estratégia, parece até que eles estão sabendo. Aí se levantou um, que não se sabe por qual motivo, ele sabia, ele disse: meu rei, lá tem um homem, que na hora que ele vai dormir, ele ora, e o seu Deus se revela para ele, e diz e dá estratégia para ele, e ele manda ir atrás do homem de Deus. E o homem de Deus está numa cabana, numa colina, arrodeada de árvores. E de repente o servo do homem de Deus, ele abre as portas pela manhã, porque o rei mandou muitos soldados, e eles estavam todos sitiados, ou rodeando o acampamento do homem de Deus. E o servo, ele dá um grito e diz: meu senhor, cavaleiros e carros, que eram as carroças, as carruagens, contra nós. E o homem de Deus simplesmente estava descansando diante de todo aquele tiroteio. E ele pede a Deus para que lhe abrisse o entendimento. E quando lhe abre o entendimento, ele deu um grito maior de espanto, porque os seus olhos espirituais foram abertos. Ele disse: meu Senhor, carros e carruagens de fogo ao nosso favor. Uma legião gigantesca em favor daqueles que têm um projeto, ou estão no projeto de Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, isso aqui está em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Uma pessoa pode se empenhar em longos períodos de oração até apresentar a Deus uma oração muito eloquente, com palavras bem articuladas,
Mas se essa oração não for feita na dependência do Espírito Santo e em espírito, ela não passará de um ajuntamento de palavras vazias e sem sentidos. E por que não, na nossa oração, nós não conversarmos com Deus dessa forma? Senhor, me ensina como orar. Senhor, que eu possa orar em espírito e no espírito, para que o Senhor possa ouvir o meu clamor. Porque tu sabes o que eu sinto, tu sabes o que eu estou passando, mas segundo a tua palavra, tu queres ouvir da minha boca, porque o teu próprio filho Jesus viu que Bartimeu era cego, e ainda perguntou: homem, o que tu queres? Ele disse: Senhor, eu quero é ver. Pois assim seja feito. Então por que nós não nos apressamos em pedir a Deus que Ele nos ensine, através da sua palavra, já que a oração é tão eficaz e tão necessária, e nós temos a autoridade e o consentimento de Deus para realizar tal oração? A Bíblia fala sobre os fariseus que gostavam de orar perante os homens e se orgulhava de suas orações, mas eles não oravam no Espírito, ao contrário, eles oravam de si para si mesmo. A referência está em Lucas, capítulo 18, vai do versículo 9 ao 14. E esse tipo de oração, irmão, ele era comum entre os fariseus, que se resumia a um simples rito religioso. A nossa oração, ela tem sentido? Ela gera alegria, força, contentamento, nos dá vontade da gente avançar cada vez mais. Faz com que, quando nós não estamos com vontade, gere vontade. Faz com que, quando nós não estamos com força, ela gere força. Ou a nossa oração é um mero ritual religioso? Melhor do que 1000 palavras é dar um bom dia para o Senhor. E que esse bom dia possa ser, aos poucos, fazendo com que as palavras elas comecem a fluir. Porque na verdade, irmãos, quando nós falamos de oração, nós não falamos de parte mecânica, mas nós falamos de sensibilidade, nós falamos de humildade, nós falamos de esvaziamento, nós falamos de consciência da necessidade que nós temos de conversar com aquele que é, com aquele que faz, com aquele que é por nós, com aquele que pode fazer alguma coisa que nós não temos força para fazer. É preciso que a gente peça a Deus: Senhor, gera desejo e gera vontade em mim de orar, Senhor. E como nós falamos na quinta-feira passada, que a gente possa falar, mas que a gente possa também ter ouvido para ouvir. Não é orar a Deus, pedir a Deus, suplicar a Deus, clamar a Deus e depois sair correndo nas igrejas atrás de receber a resposta, subindo em monte, descendo monte, indo para missionária fulano, para o missionário Beltrano, para a profetisa Cicrana. Não, você ora, você intercede, você conversa, e ali o Pai fala. E por que não, na hora da oração, estar com a Bíblia aberta? E por que não, na hora da oração, estar com um louvorzinho, um fundo musical tocando, para que através do louvor, para que através da palavra, o Senhor possa estar te dando as respostas que você precisa, para não sair por aí atrás de embaraço, para não sair por aí atrás de histórias, para não entrar em fábulas, para não ficar confuso ou até torto na sua caminhada cristã.
Quem ora no Espírito entende sua própria limitação e reconhece que é o Espírito Santo que lhe assiste em suas fraquezas. O Espírito Santo nos apresenta a pessoa de Cristo como o único mediador através do qual podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. E nós sabemos disso, que para chegar até a Deus, nós precisamos de um mediador. E não há um outro mediador a não ser Jesus Cristo. Mas que nós precisamos ter ousadia, porque a nossa própria mente, irmãos, a nossa própria mente, ela nos sabota dizendo: quem és tu para querer conversar com Deus? Quem é você para dizer que agora vai entrar no trono da graça e falar com o Todo-Poderoso? Tu não se enxerga, não? A nossa própria mente nos sabota, nos prendendo na arena da razão, mas o Espírito Santo, a fé, faz com que a gente trave uma batalha conosco mesmo, aonde eu posso dizer: eu sei que eu sou fraco, mas Ele me torna forte. Eu sei que eu sou incapaz de entrar no santo dos santos, mas aquele que é santo dos santos rompeu o véu de alto a baixo e diz que eu tenho que ter ousadia, e é no nome dele que eu não vou no meu nome. Então por que eu estou pensando dessa forma? A gente parece que, nesse momento, parece que a gente está ficando louco, porque a gente está conversando conosco mesmo, dando um comando no mundo espiritual, enquanto que a nossa parte racional está tentando nos prender na esfera humana. E eu estou dizendo para ele: se toque, fique na sua, que nada acontece com você. Eu vou no nome do Senhor Jesus, e Ele, que é o meu Pai, Ele irá conversar comigo e vai tirar essa angústia, vai me dar a instrução, Ele vai tirar esse desejo que de repente pode não ser um desejo bom, porque muitas vezes nós pensamos que uma coisa é boa para nós e na verdade não é boa para nós. Muitas vezes a gente se envolve em situações que às vezes não é boa e aparentemente essa situação aos olhos de todo mundo é boa, porque traz status, ela me engrandece, ela faz com que as pessoas me vejam de uma forma diferente, e isso aparentemente seria bom, mas eu não preciso de nada para me tornar mais ruim do que eu já sou, porque aquele que é bom morreu porque eu era ruim demais, e por conta disso, eu preciso me esvaziar, esvaziar-me, despojando do velho homem, da velha natureza com as suas práticas e prosseguindo em um aperfeiçoamento em santidade através do Espírito Santo, mediante a vida de Cristo que agora está em mim, porque eu tenho um coração do tipo de Deus e uma mente do tipo de Cristo, segundo as Escrituras. Isso quer dizer que naquilo que for bom, naquilo que for amável, naquilo que for perfeito, naquilo que for de boa fama, naquilo que for muito massa, é nisso que eu devo pensar e gastar meu tempo. Não vou gastar meu tempo pensando: e se aquele avião cair? E se eu ficar doente? E se chegar um tempo que eu não possa mais trabalhar? Isso vai trazer algum conforto ou algum consolo? Está pensando em quê, homem? Eu estou pensando que daqui a 10 anos, talvez eu não consiga mais trabalhar. Como é que eu vou comer daqui a 10 anos? Aí a pessoa entra em parafuso, a pessoa entra... Teve mulheres, irmãs, que enlouqueceu porque quando engravidou, não tinha estrutura emocional. Quando engravidou, começou a procurar quais eram os problemas que uma mulher grávida poderia ter, quais eram as circunstâncias que poderiam levar uma mulher grávida a morrer de parto, como é que é um parto, como é que é aquilo outro, como é que acontece, como é que não sei o quê, e vai vindo só informações negativas, a pessoa nem curte, irmão, a gravidez, fica em pino, porque eu vou morrer,
Eu vou morrer, eu não vou aguentar não, eu sei que não tem estrutura, eu vou morrer desse negócio. A minha avó teve 17, nem morreu. Minha avózinha teve 17, o último filho dela, ela engravidou aos 45 anos, nem morreu. Para a glória de Deus, está aí com muita saúde, mais do que muitos de nós. Eita Jesus, é um time, né, irmão? Né, Toninho? 17 é um time, ainda fica 5 reservas. A Bíblia nos diz que é pelo espírito de adoção que podemos clamar a Deus em nossas orações, dizendo Abba Pai. O homem, isso quer dizer, amados, que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não temos a capacidade de chamar a Deus de Paizinho querido e Ele ouvir a voz do Filho. Quem foi que entendeu? Quem não tem o Espírito do Pai, quem não tem o Espírito Santo, por mais que diga assim, Pai, Deus, Ele não reconhece essa voz como sendo a voz do seu Filho. Vamos já concluir, irmão. E nesse relacionamento, amados, de oração, nós entendemos que há um relacionamento pessoal. A oração é a expressão do que Deus jamais deseja, que percebamos que Ele está conosco. Oração faz com que a gente entenda que existem coisas que Deus não gostaria que acontecesse conosco, porque Ele também responde às nossas orações. Precisamos estabelecer um tempo diário. Isso aqui, amados, é uma dificuldade gigantesca para todos nós. Precisamos estabelecer um tempo diário, e esse tempo, irmão, deve ser inegociável, que é o nosso a sós com Deus. Meu Deus, esse tempo, amado, não era para ser trocado nem por ouro e nem por prata, mas infelizmente nós trocamos até pelo din-din. Vai fazer o que, mulher? A mulher está pensando em orar. Ô mulher, vizinha lá em casa tem um din-din tão gostoso, vai orar agora não, vamos chupar um din-din. E tem gente que não vai, irmão, orar para chupar um din-din. Meu Deus. Esse tempo deve ser diário, porque tendemos a ser autossuficientes e precisamos depender totalmente do Senhor. Deve ser inegociável, é exemplo de Daniel, pois orar é uma batalha espiritual. Devemos orar a sós, a exemplo de Jesus, que se retirava para lugares desertos e ali orava. A oração individual nos possibilita intimidade com Deus, arrependimento e confissão de pecados. Irmãos, não tem como orar dentro da igreja e orar numa vigília e orar num monte, se não tiver a experiência de orar a sós com Deus. Isso aí não passa de folia, fogo de palha, vontade de aparecer. Não tem outra coisa para fazer. Vou para a igreja orar, vou para o monte orar, vou participar de uma vigília. Já pensou se o pastor fizesse uma vigília e fosse criterioso, recebendo todo mundo na porta, dizendo, você veio orar? Vim. Você costuma orar em casa? Você ora todos os dias? Você tem intimidade com Deus? Tenho, pois entre para orar. Não, pastor, é por isso que eu vim, pastor, que eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho esse costume. Não, minha filha, pô, vai para casa. Como é que uma lenha verde vai vir para o meio de um bocado de lenha seca para pegar fogo? O povo vai pegar fogo, você vai ficar só estralando aqui dentro. E por conta desses estalos vai atrapalhar o fogo. Você está vindo para dormir, você está vindo para conversar, você está vindo para merendar, mas você não está vindo para orar não. Vai para casa, ora em casa. Já imaginou se houvesse esse critério, hein? Hein, irmã Rosa?
Eita Deus! Como nós falamos na quinta-feira passada e vamos reforçar, existem tipos de orações. Orações de louvor e ação de graça, de adoração, oração de confissão e arrependimento, de petição e súplicas, de intercessão, de meditação, oração, de escuta e de reflexão. Então há formas de orar. Para a gente encerrar, falta 15 minutos, o que não é orar no Espírito? Nós traçamos um caminho perfeito, um caminho magnífico, e o que é que não é orar no Espírito? Por mais que o ensino acerca do que significa orar no Espírito pareça muito claro nas Escrituras, há muita gente que insiste em definir de forma equivocada a oração no Espírito. Nós vamos falar bem rápido de 3 situações que não é orar no Espírito. Orar no Espírito não significa simplesmente orar sem pronunciar palavras. Porque nós fomos ensinados que orar no Espírito, irmãos, eu estava tão angustiado, irmã, que eu entrei na igreja, irmã, eu fiquei só orando no Espírito, irmã. E a pessoa está querendo dizer que ela entrou na igreja e ela ficou orando só em pensamento. Ela não está dizendo que orou na autoridade do Espírito, pela influência do Espírito, na vontade do Espírito. Ela está dizendo que orou mentalmente. Orar mentalmente não é a mesma coisa de orar no Espírito, apesar de que orar mentalmente pode ser também orar no Espírito, desde que a pessoa ore na autorização e pelo Espírito de Deus. Ficou confuso? Sim ou não? Então, orar no Espírito não é orar em silêncio, orar só em pensamento. Eu vou orar em Espírito, porque eu não quero que o inimigo saiba o que é que eu estou pedindo. Você não está orando no Espírito, necessariamente, você está orando em pensamento. Você está pensando nas palavras, e é claro que Deus sabe do que você está pensando, mas essa oração só será eficaz se realmente você tiver o Espírito do tipo de Deus. Então tem gente que pensa que orar no Espírito é simplesmente orar em pensamento, sem pronunciar palavras. Obviamente, todos os crentes devem orar em pensamentos. Nem sempre durante o dia temos a oportunidade de nos dirigir a Deus em oração com palavras em alta voz. Irmãos, às vezes eu me pego dirigindo o carro e às vezes a gente vai fazer uma viagem, vamos orar, nós temos esse costume, né? Pelo menos os crentes fazem isso. Alguns oram antes de sair de casa, outros quando entram dentro do carro, no caminho vai orando. E a primeira coisa que eu penso é em fechar os olhos. Eu não sei vocês, eu estou dirigindo, vamos orar? Vamos aí. Aí eu abro, não pode fechar os olhos. Mas existem situações que você está vendo que o inimigo, ele está agindo, está atuando, e você não pode repreender de palavras, e no momento você está repreendendo em espírito, ou você está agradecendo em espírito, ou você está suplicando em espírito. Mas não pelo fato de não estar falando que é pelo Espírito, amém? Porém, orar no Espírito não é sinônimo de orar silenciosamente, mas é ser guiado pelo Espírito em nossas orações, seja elas orações silenciosas e restritas aos nossos pensamentos, seja elas orações pronunciadas por nossos lábios em alto e bom som. Orar no Espírito não é simplesmente orar no Espírito humano. Orar no Espírito não é simplesmente orar com o Espírito humano, com o Espírito carnal, com o Espírito terreno. É preciso que a gente entenda, e isso é uma questão de fé,
É preciso que a gente entenda que se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter a convicção de que quando eu abro a minha boca, é preciso que eu tenha essa convicção. Eu não posso ter dúvida alguma quando eu for orar. Eu não posso ter dúvida alguma. Será que Deus vai me ouvir? Aí é orar pelo Espírito humano. Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, então orar no Espírito não é orar na sua força, não é orar na sua natureza humana. É saber que independente da força que você está tendo naquele momento, você precisa se tocar e dar um comando para você mesmo e dizer: o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está comigo, Ele está em mim. Por mais que a minha mente diga que não, eu vou orar e o Pai, Ele vai me ouvir sim. E orar no Espírito, irmão, necessariamente não é orar em línguas estranhas. Vejam bem, que esses 3 pontos que nós falamos, esses 3 pontos, eles só estão condicionados a uma oração eficaz se for no Espírito. Não quer dizer que a pessoa não possa orar em línguas estranhas, mas orar em línguas estranhas, sem a convicção, sem o Espírito, sem a autoridade do Espírito, sem a certeza, não nos dá a condição de dizer que eu estou orando no Espírito só porque eu estou orando em línguas estranhas. Mas alguém sim pode estar orando no Espírito em línguas estranhas. Alguém pode sim, movido pelo Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, na certeza do Espírito Santo, passar 1 ou 2 horas, só ela e Deus falando em línguas estranhas. E ela sabe o que é que ela está falando com Deus. E ela está recebendo também o comando de Deus no seu coração. Mas aí já não é apropriado esse tipo de oração no culto campal, já não é apropriado dentro de uma igreja, desde que haja um intérprete. Segundo o apóstolo Paulo, ele não proíbe a igreja de falar em línguas estranhas, mas ele diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. E mais interessante do que a gente se edificar dentro da igreja, é a gente edificar a igreja. Mas essa edificação não está restrita à nossa particularidade com Deus. Então eu posso sim orar 2, 3 horas em línguas estranhas na minha casa e não é antibíblico de jeito nenhum. Mas se eu orar meia hora em línguas estranhas dentro da igreja e ninguém está entendendo nada, só está edificando a mim, não se levantou nenhum irmão para dizer, né? Eu conheci um pastor que ele orava em línguas estranhas e o próprio Deus dava a interpretação a ele, e era uma coisa muito linda. Quando ele falava aquelas palavras que não se entende e ia intercalando com o que Deus queria dizer. Era muito lindo aquilo. Muito lindo mesmo. Então nós aprendemos, amado, muitas coisas nesta noite e precisamos, para termos, encerrando agora, verdadeiramente, para termos uma oração eficaz, na autoridade, no Espírito, com o Espírito, junto do Espírito, é necessário que não somente a gente tire tempo específicos, tempo diários para devocionais, mas é necessário que haja uma unidade com a leitura da palavra. Então fica essa advertência, esta instrução, esse presente de Deus para nós nesta noite, para que a gente possa ser fortalecido no Senhor e que a gente possa, amado, mudar essa nossa realidade. Quem já faz, amém. Quem faz pouco, peça a Deus para que aos poucos possa aumentar. E quem não faz, peça a Deus que possa iniciar esse momento de edificação e de relacionamento, porque a vida muda depois que a gente começa a conversar com Ele, amém? Fica de pé, queridos. Vamos orar em espírito, amém?
Vamos orar em espírito, vamos orar com o Espírito, na autoridade, na dispensação do Espírito. Sendo assim, a gente pode orar em silêncio. Sendo assim, a gente pode orar falando. E tem gente, irmão, que ora cantando. Tem gente que ora sorrindo. Alguém já viu? Alguém que numa oração cantava, sorria, e nesse sorriso, irmão, está recebendo e está mandando umas informações e só sabe quem está passando. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é boa, que é perfeita e que é amável. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas, Senhor, nos melhorar a cada dia, Senhor. E sabemos que se nós orarmos, mediante a tua vontade, no Espírito, na autoridade do Espírito, nós sabemos que o Senhor vai fazer com que as nossas dúvidas, os nossos desejos, os nossos esvaziamentos e os preenchimentos aconteçam de forma santa, perfeita e agradável. Nos ensina a orar, porque nós não queremos, Senhor, passar uma vida inteira pedindo sem receber, não. Nós até aceitamos pedir e não receber, sendo a tua vontade. Não pedir e não receber, porque nós não sabemos a tua vontade. Então nos ensina qual é a tua vontade, para que a gente possa pedir de acordo com a tua vontade, no nome do teu Filho amado. Nos dá, Senhor, uma noite abençoadíssima, Pai. Nos dá uma noite de revelação, que todos nós possamos iniciar essa prática de oração. Se isso já não acontece nas nossas vidas, Pai, muito obrigado, Senhor. Nos dá amanhã, Senhor, um dia abençoado, aqueles que vão trabalhar, que possam agradecer a Deus, que não possam murmurar, porque outros vão estar feriando e ele não. Não, Pai, que o teu filho possa ser grato. Se for trabalhar, amém. Se for folgar, amém. Para a honra, a glória e o louvor do teu nome é o que iremos fazer amanhã. Levante suas mãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e a revelação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Oremos uns pelos outros.